O tema da mensagem desta noite é 7 virtudes que devemos cultivar. Tem como base a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 11. Ao escrever essa carta, o apóstolo Pedro se apresenta como escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz assim, o texto é traduzido para o português assim: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Mas a palavra traduzida por servo é a mesma que o apóstolo Paulo sempre usou quando se apresentou como escravo de Jesus Cristo. E ele faz a mesma coisa aqui. Depois ele se dirige aos destinatários da sua carta, dizendo: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ver o significado dessa expressão, justiça do nosso Deus. Aos que conosco obtiveram fé igualmente na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que justiça é essa? Não se trata de Deus julgar com justiça cada um de nós, porque se Ele o fizesse à luz da sua justiça propriamente, nós seríamos condenados ao fogo do inferno. Mas está falando de uma justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, deixa isso muito claro, e é essa experiência que o apóstolo Pedro está se referindo também. Romanos 3, 22, 26, diz assim: é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, como meio dele se tornar propício a nós, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus é justo porque Ele puniu no seu próprio Filho, que se ofereceu para tanto, aquilo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Essa é a justiça de Deus pela fé no seu Filho. Se qualquer outra pessoa optar por uma outra justiça, pedir: Deus, eu quero justiça, me julgue conforme eu mereço, está no sal, está no inferno, não tem jeito, não tem saída. A única saída, se quisermos a justiça de Deus que Ele nos oferece de graça, é nós colocarmos a nossa fé no seu Filho, como aquele que Ele enviou, como meio através do qual nós podemos ser salvos. Mas é interessante destacar também que ele se dirige aos destinatários da sua carta, dizendo: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. É uma das referências bíblicas onde aparece Jesus sendo citado como Deus
e Salvador. Eu anotei uma outra referência também, onde o apóstolo Paulo usa a mesma expressão. Tito 2,13, ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui a palavra Deus não é atribuída ao Pai, mas é atribuída ao próprio Filho. Bom, é apenas um destaque, e eu creio que é muito importante, porque é um dos textos da Bíblia que afirma que Jesus é Deus com todas as letras. Muito bem. O apóstolo, então, ele cumprimenta os destinatários da sua carta, dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bom, mas ele explica como eles podem usufruir da graça e da paz de forma a experimentar tudo que ela pode oferecer. Ele acrescenta: no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Aqui ele faz a distinção entre Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Então, estamos dizendo que ele explica como os destinatários da sua epístola, e logo a nós, que estamos participando das Escrituras hoje, ele explica como eles e nós podemos usufruir da graça e da paz com a qual ele saúda os destinatários da sua epístola. Ele diz: no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Todos nós sabemos o que é graça. Pelo menos espera-se que saibamos o que é graça. Graça é o favor de Deus, justamente ao nos atribuir uma justiça que não nos é própria, não, ou melhor, não nos é inerente, não é nossa, mas nos é dada, nos é oferecida gratuitamente. Isso é graça, é o favor de Deus, através do qual ou da qual nós obtemos perdão, salvação, vida eterna, nos tornamos filhos de Deus e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso porque colocamos a nossa fé em Jesus para a remissão dos nossos pecados. E a paz é o resultado disso. É o resultado de conhecermos toda a extensão da graça de Deus e experimentarmos a sua graça, a sua paz, quando conhecemos a Deus e o que Ele deseja que nós saibamos. Então, ele diz que nós vamos experimentar a multiplicação da graça e da paz em nossas vidas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. É interessante um diálogo que houve entre Jesus e Filipe. E ele está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, especialmente a partir do verso 6. Jesus respondeu a uma outra pergunta, perguntaram para ele como alguém podia segui-lo. Ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos
por causa das mesmas obras. Se queremos conhecer o Pai, devemos conhecer a Jesus. E é por isso que nessa mesma epístola, no último verso dela, o apóstolo Pedro, recomenda e encerra assim esta epístola dizendo: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você precisamos crescer na graça com a qual ele saudou os destinatários da sua epístola e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conhece a Jesus, e à medida que conhecemos a Jesus, nós estamos conhecendo o Pai, porque Jesus é a manifestação da vida do Pai, quer como ele veio aqui como homem, quer com relação àquilo que as Escrituras dizem a seu respeito e a respeito do Pai. Mas ele continua na sua epístola e ele afirma que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu vou ler novamente. Ele afirma que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aí a necessidade de conhecê-lo. Que nos conduzem à vida. Que vida é esta? A vida é o próprio Senhor Jesus. Quando nós o recebemos, nós recebemos a vida. Recebemos vida eterna. Mas ele é a própria vida. O Evangelho de João começa, uma das primeiras palavras no capítulo 1, versículo 4, diz assim acerca de Jesus: a vida estava nele. A vida estava nele. Que vida? Aquele que é o autor da vida, aquele que tem a vida, aquele que pode dar a vida. Então, ele é a vida, ele é a origem da vida. Ele é a origem de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas. Diz também o Evangelho de João no início, no primeiro capítulo. E não é sem razão que Jesus disse, o texto que eu já citei, João 14:6, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para irmos ao Pai, nós temos que ter a vida que Jesus nos oferece. E então podemos ir ao Pai. Mas o apóstolo Pedro diz: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é piedade? Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, mas eu creio que é bom falar outra vez. Piedade não é ter pena de alguém, embora essa palavra se preste também para esta definição. Mas aqui no texto original, a palavra é a palavra grega eusebeia, significa devoção a Deus. Então, o que o apóstolo está dizendo é que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à nossa devoção a Deus. O que é devoção a Deus? É a nossa vida voltada para Ele, é a busca da presença dEle, é uma vida voltada para Ele. Ele explica como isso pode chegar até nós. Ele diz mais uma vez: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que ele quis dizer com glória? Glória fala da natureza divina. O próprio Deus. Jesus disse que eu lhes dei a glória que me tens dado para que eles sejam um,
João capítulo 17, se não me engano lá, não lembro qual é o versículo, mas você pode procurar lá que você vai ver. E Pedro, numa das suas epístolas, fala do Espírito da glória e de Deus que repousa sobre nós. É uma referência ao próprio Espírito de Deus, que representa o Pai e o Filho. Então, ele diz, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que significa isso, então? Nós participamos, Deus nos chamou para participar com Ele daquilo que Ele é. É por isso que Ele diz, para a sua própria glória e virtude. E o que significa virtude? A palavra, como foi colocado aqui, fala da excelência moral, do poder miraculoso de Deus, aquele poder que nos transforma. Fala do poder de Deus, da natureza de Deus que transforma as nossas vidas. Então, por isso nós somos chamados para a sua própria glória e virtude. Em outras palavras, aquilo que Deus é. Não que nos tornemos Deus, ou como Deus, mas Ele nos dá daquilo que é dele. E só por meio dele é que nós podemos viver a sua palavra, aquilo que Ele nos ensina. Ele afirma que por sua própria glória e virtude, Deus nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Por meio delas, da sua glória e virtude, Deus nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Ele explica mais ainda, para que por elas se tornem co-participantes da natureza divina. Ao crermos na palavra de Deus, ao crermos nas suas promessas e ao recebê-las como nossas, como é o caso da salvação, como é o caso da vida eterna, como é o caso do Espírito de Deus, que é prometido aos que creem em Jesus, então nós nos tornamos co-participantes da natureza de Deus. É por isso que o Espírito de Deus vem habitar em nós. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é muito grande. E muitas vezes nós vivemos uma vidazinha medíocre e por não conhecermos as Escrituras, não conhecermos Deus na sua plenitude. Eu não creio que ninguém vá conhecer Deus na sua plenitude, mas pelo menos aquilo que Ele quis e revelou a nós, e que está escrito na palavra dele. Quanto mais lemos a palavra, mais conhecemos dele e do seu Filho. E quanto mais conhecemos dele e do seu Filho, mais participamos do que ele é. E nos tem dado através do seu Espírito. Não é sem razão que somos chamados de filhos de Deus. Efésios 5:1 diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ele explica que, ao nos tornarmos participantes da natureza divina, nós podemos escapar das corrupções, ou melhor, da corrupção, das paixões que há no mundo. Ele está falando da cobiça e de todos os desejos que a carne tem e que são contrários aos princípios estabelecidos por Deus e planejados para os seus filhos. O texto diz, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Ele fala disso como uma coisa que já aconteceu e acontece na vida daqueles que creem em Jesus como meio da sua justificação e o recebem em sua vida para que possam, por meio dele, viver aquilo que ele é e ensinou.
É exatamente por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, ele afirma: e assim, se alguém está em Cristo, está em Cristo, nem alguém em si mesmo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o escape nos foi dado. Os meios e os recursos já nos foram dados. Basta que nós os conheçamos para que nós possamos vivê-los. Daí a necessidade de conhecermos, repito, plenamente Deus e o seu Filho Jesus. Isso nós fazemos através da sua palavra. Mas ele nos incentiva a concentrarmos todos os esforços no sentido de acrescentarmos. Ele diz assim: por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentem. Acrescentem o quê? Ele começa a falar, como já falou lá, que da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é a justiça pela fé em Jesus. Então ele diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem, primeiro, a fé que temos, a virtude. A fé que vocês têm, a virtude. Para eu e você acrescentarmos a fé que nós temos em Jesus, a virtude. E nós já vimos o significado da virtude, né? Virtude é a excelência moral que caracteriza Deus. Fala do poder que transforma. E se nós estamos em Cristo, nós já tivemos a experiência do que Ele já fez e todos os dias conhecemos mais dEle para que sejamos de glória em glória transformados na imagem e a semelhança de Jesus. Então, Ele nos incentiva a, depois de termos crido, a buscarmos a virtude. Eu repito, virtude é a excelência moral de Deus, aquilo que Deus é. Por isso que a Bíblia nos incentiva a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Depois ele diz: a virtude e o conhecimento. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós nos damos conta daquilo que Deus é, nós vamos conhecendo aquilo que está à nossa disposição. Um dos textos da Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é uma recomendação bíblica que eu e você devemos seguir. Eu e você precisamos crescer no pleno conhecimento dEle. E ele diz: ao conhecimento, o domínio próprio. Quanto mais conhecemos dEle, mais podemos ter dEle. Alguém estava me perguntando sobre o fruto do Espírito. E eu disse para essa pessoa, ela queria saber como é que ela poderia manifestar o fruto do Espírito. Eu falei: você não pode. O fruto do Espírito é de Deus. Ou é Ele em você, ou você não pode produzir esse. Porque ela estava olhando para ela. Ela estava considerando aquilo que ela é, que eu e você somos. Nós jamais poderemos produzir aquilo que é do Espírito de Deus. Mas por isso Ele nos foi dado, para que, conhecendo aquilo que nós somos, nós renunciemos àquilo que somos e peçamos a Deus: eu quero o que é teu.
Eu quero amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Porque essas coisas não existem naturalmente no ser humano. Tem pessoas que têm aparente bondade, que são cheias de amor, até alguém pisar no calo dela. Aí ela vai mostrar quem realmente ela é. Até alguém contrariá-la, até alguém... até ela ter alguma experiência que possa levantar a sua carne, e então ela vai manifestar aquilo que na realidade todo ser humano é, a menos que o Espírito de Deus esteja controlando a sua vida. Por isso, ele diz ao conhecimento, quando conhecemos que não somos nós, mas é Ele em nós, então nós podemos ter domínio próprio. Essa mesma pessoa me perguntou se o fruto do Espírito é o tempo todo. Eu falei, se você anda no Espírito, você tem o fruto do Espírito. Se você não andar no Espírito, você não tem o fruto do Espírito. Porque, na realidade, à medida em que você tem comunhão com Deus, e quanto mais você tem comunhão com Ele, mais você tem dele. E à medida que você se distancia dele, ou não busca essa relação com Ele, a sua tendência vai ser você mesmo. É você na sua carne, é você na sua natureza adâmica, pecadora, e porque não tem como você manifestar a vida de Deus se você não tiver comunhão com Ele. Jesus, falando da sua palavra, ele se referiu a um texto de Deuteronômio, capítulo 8, onde o Senhor falou que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E então, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, contra a nossa natureza pecaminosa. Também o apóstolo Pedro, na sua epístola, a primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, ele fala que como crianças recém-nascidas nós devemos desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele nós possamos crescer. E o contexto fala também da palavra de Deus. Então, quanto mais conhecemos de Deus através da sua palavra e através de um relacionamento estreito com Ele em oração, mais nós teremos dele. Mas ele diz ao domínio próprio, à perseverança. É a capacidade de permanecer fazendo aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Permanecer na fé, permanecer nele, permanecer em obediência. Então, à medida em que você tem aquilo que o Espírito lhe dá, que é o domínio próprio, você terá também perseverança. É interessante que ele não fala em fruto do Espírito aqui, mas tudo que ele diz aqui não é do homem, é de Deus. Ele está se referindo àquilo que Deus é, para que nós nos apropriemos daquilo que Deus é. O apóstolo Paulo usa a figura do fruto do Espírito. Ele usa essas virtudes que são inerentes, são naturais, e no nosso Deus e no Senhor Jesus. Depois ele diz a perseverança, a piedade. À medida que permanecemos, nós vamos buscando uma vida de piedade, uma vida de consagração, de dedicação a Deus. Nós não podemos confundir piedade com aquela vozinha assim,
não é a minha voz que me torna piedoso. Piedoso é quem teme a Deus, quem anda nos seus caminhos, não é aquele ar de piedade. Isso aí pode, muitas vezes, soar como bem falso. Não cabe a mim dizer, mas algumas pessoas que se têm na conta de religiosas, elas manifestam assim um ar de piedade. Eu pessoalmente não acredito nisso. Não acredito. É claro que tem pessoas que são são mais suaves para falar, mas isso não é a piedade que fala o texto. A devoção a Deus é um coração quebrantado, humilde, dócil, sensível a Deus e ao seu governo e autoridade. E ele fala a piedade para nós acrescentarmos a fraternidade. A palavra aqui é Filadélfia, que significa amor entre os irmãos. À medida em que nós nos devotamos a Deus, automaticamente nós vamos amar os irmãos. Nós vamos ter comunhão com os irmãos. Nós vamos ter aquele amor fraternal que deve caracterizar os irmãos consanguíneos, embora isso nem sempre aconteça, mas que deve caracterizar a nossa relação como irmãos em Cristo. E depois ele diz a fraternidade, ao amor fraternal, o amor. E a palavra que ele usa aqui é o amor, e a palavra que é usada é o amor ágape, é o amor incondicional de Deus por nós, e é o amor que nós devemos manifestar às pessoas com as quais tratamos. Eu e você, no nosso relacionamento com as pessoas, falhamos, erramos. E o amor consiste em justamente estar pronto a continuar amando quando as pessoas falham, quando as pessoas erram, quando as pessoas pisam na bola com a gente, quando as pessoas não são aquilo que esperávamos que elas fossem. Esse é o amor que Deus tem por nós. Até porque Ele nunca esperou nada de nós. Sabendo que nós éramos pecadores, Ele foi à cruz por nós, através de Jesus Cristo. Então, é assim que nós somos chamados a amar uns aos outros. Mas, por que razão devemos adicionar à nossa fé estas 7 virtudes? Primeiro, porque essas qualidades, essas virtudes, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que nós não sejamos nem inativos, nem infrutíferos. Agora, vejam, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que Deus deseja de nós? É que nós cresçamos no conhecimento de Jesus, para que através desse conhecimento nós possamos manifestar ou permitir que Ele manifeste a sua vida em nós, porque essa vida está em nós através do Espírito que nos foi dado. Agora, ela só pode expressar na medida em que a nossa mente conhece, e não é só o conhecimento intelectual, é o conhecimento através da mente, mas por revelação que vai trazer mudanças em nossas vidas. Então, o texto diz que, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando,
Isso fala que nós não devemos nos conformar com um pouco, ou com um tantinho. Nós temos que ver essas coisas aumentando em nós. Estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos e infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria o caso de perguntar, por quê? Mais uma vez, Efésios 4:13 responde, porque esse é o propósito de Deus para mim e para você. O texto diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, Deus quer que nós conheçamos a Cristo até que cheguemos a ser como Ele. Você vai dizer, isso é impossível. Eu creio que, com certeza, nunca seremos aqui como Ele é. Mas é esse o alvo que Ele põe e propõe para mim e para você. E não é um trechinho na Escritura aqui, ou um ali, não. É a Bíblia toda. O Novo Testamento diz isso o tempo todo. O apóstolo Pedro fala sobre isso, o apóstolo Paulo também fala disso o tempo todo. Você vê isso na Epístola aos Efésios, você vê isso na Epístola aos Colossenses. Em todo lugar onde, no Novo Testamento, nós encontramos a necessidade. Nas epístolas nós encontramos este ensino. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos nós tenhamos fé igualmente preciosa na pessoa de Jesus e com entendimento. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que nós cresçamos até termos o tamanho de Cristo, tamanho espiritual. A segunda razão, porque devemos adicionar à nossa festa 7 virtudes. Em segundo lugar, porque aquele que não tem essas coisas, ele disse, é cego. Se essas coisas não existem na vida do crente, ele está como uma pessoa que não enxerga. Ele está vivendo como se essas coisas não fossem verdadeiras. Então, para ele, é como se elas não existissem. Porque aquele que não tem essas coisas é cego, ele não enxerga. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ele diz, vendo só o que está perto, é aquilo que ele pode tocar. Então, ele não vive pela fé, ele não anda pela fé, ele não crê nas grandes promessas que Deus tem, das quais nós nos referimos há pouco. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, ele se esqueceu daquilo que Deus fez na vida dele. Será que isso é possível? Na experiência de vida que temos, podemos dizer que, se alguém chegar a esse ponto, eu diria que ele nunca foi salvo. Porque aqui fala que em quem não há esse desejo de crescer, de progredir, então é como se fosse uma pessoa cega. Ele só vê o que está perto, o que pode tocar, as coisas materiais. E ele se esqueceu do que Deus fez com ele. Se fez. E se não fez, não é por causa de Deus, é porque alguma coisa não foi feita como mandam as Escrituras. Talvez não tenha posto sua fé realmente em Deus, foi só uma experiência emocional, mas não sei. Mas a terceira razão pela qual devemos adicionar à nossa fé essas 7 virtudes
é porque devemos procurar com empenho cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição, porque fazendo assim jamais tropeçaremos. Ele fala que eu e você devemos nos empenhar cada vez mais e confirmar a vocação. Que vocação é essa? É o chamado para sermos de Cristo. É o chamado para sermos dele, através da sua obra redentora. E a eleição é a escolha que Deus faz de nós através de Jesus Cristo. Nós somos eleitos em Jesus Cristo, pela obra redentora que Ele fez. E Pedro está dizendo que quando nós buscamos essas coisas, nós estamos crescendo no conhecimento de Jesus, estamos, dessa forma, confirmando a nossa vocação, o chamado para ser de Cristo, e a nossa eleição, o nosso chamado para sermos filhos de Deus, poderíamos dizer. Para que vocês entendam esses termos, eu quero usar o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Se não me engano, é esse texto mesmo. Romanos capítulo 1. Sim, e agora? Onde ele fala que nós somos santificados em Jesus. Se alguém achar aí, me ajuda, logo no capítulo 1. Ah, achei. Versículo 6. Ele vem falando de Jesus Cristo no capítulo 1, versículo 4. Ele fala da ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, ele está se referindo a ele, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Quero usar esse texto para exemplificar o que ele chama de vocação. Não é uma vocação no sentido em que nós conhecemos naturalmente. Fulano tem vocação para isso. Não, é o chamado de Deus para pertencermos a Cristo. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Nós fomos chamados para pertencer a Cristo e chamados para ser santos. É esse o nosso chamado, é para isso que Deus nos chamou. E Pedro diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. A busca dessas virtudes é uma evidência de que nós somos realmente dele, que nós realmente pertencemos a ele, que nós realmente somos dele por meio de Jesus, somos de Deus por meio de Jesus. Ele fala, fazendo assim vocês jamais tropeçarão. O sentido aqui fala de cair na fé, voltar ao estado anterior de incredulidade, de apatia, de indiferença, de frieza, de acomodação ou até apostasia. O que é apostasia? É alguém que era crente e depois diz, não sou mais. Eu entendo que quem chega a esse ponto nunca foi. E eu tenho texto que prova isso aqui.
1 de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que os anticristos vêm também, agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, quem permanece em Cristo, permanece crendo e busca essas virtudes. Se nós não temos esse interesse, nós estamos revelando algo muito estranho. Em quarto e último lugar, e para concluir, respondendo à pergunta por que razão devemos adicionar à nossa festa 7 virtudes cristãs, porque dessa maneira que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que Pedro está dizendo que só assim alguém será salvo? Só se ele fizer essas coisas ele será salvo? Eu quero concluir com uma palavra do apóstolo Paulo, que diz assim, Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas veja o que diz o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha, nós não somos salvos pelas práticas das boas obras, mas porque somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus, nós fomos recriados nele para praticarmos boas obras. Não pelo nosso poder ou força, não pelo nosso esforço pessoal, mas pela graça e o poder de Deus em nós através do seu Espírito. Ou seja, Jesus em nós pelo seu Espírito, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, por isso nós devemos buscar estas virtudes, devemos crescer no pleno conhecimento do Filho de Deus, porque esse é o chamado que eu e você temos da parte de Deus. Eu e você não podemos nos contentar com menos do que isso, porque não é coerente viver uma vida de mais ou menos, uma vida em cima do muro, meio lá, meio cá. Jesus disse, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Foi a palavra que o Senhor Jesus disse a uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia. Ele disse assim, aquela igreja, e com isso eu encerro, não estava nem no script, mas... estou no lugar errado, por isso que eu não estou achando. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É o próprio Senhor Jesus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos e fale com Deus. Eu não sei se entre nós há alguma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se houver e você tiver o desejo de fazer isso, de ser de Jesus, de recebê-lo na sua vida, perdão, salvação, vida eterna, um novo começo, uma nova vida. Se existir alguém entre nós que ainda não tem essa experiência e queira recebê-la, levante a sua mão onde está. Ou você que nos ouve de longe, se você deseja fazer a dedicação da sua vida a Jesus, diga: eu creio em Ti e eu quero que Tu sejas o meu Salvador e Senhor. Procure entrar em contato conosco através da IBPV e procure mais ajuda e orientação e lhe será dado. Senhor, nós te damos graças e te rendemos louvores. Te agradecemos pela tua palavra, que não é minha, mas é tua palavra. E por ela eu te dou graças. Nela me alegro e me regozijo. Nela eu me deleito. Te dou graças, Senhor, por Ti, pelo Teu Filho, pelo Teu Santo Espírito. Ao Senhor glória, honra, louvor e gratidão. Ajuda-nos a ser coerentes com a Tua palavra, a viver nela e em Ti, por meio do Teu Espírito. E que o Senhor nos dê uma vida de contínuo crescimento no conhecimento do Senhor, do Teu Filho, do Teu Santo Espírito. Nós te rogamos em nome de Jesus. Pedimos que ao sair daqui o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livres do mal, dos perigos, nos livres das enfermidades, nos livres do pecado, de cairmos em tentação. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém.